Meus irmãos, nós vamos então abrir a nossa Bíblia para a mensagem da parte de Deus nesta noite, no culto que prestamos a Ele. E Ele agora fala conosco através de Sua palavra, da pregação do Evangelho. E como nós havíamos anunciado, irmãos, nós temos um tempinho nas nossas exposições sequenciais, tanto pela manhã no Evangelho de Lucas, quando hoje pela manhã vimos o texto de João acerca da crucificação de Cristo. E hoje, agora à noite, nós damos uma pausa no livro dos Juízes e vamos até o Evangelho de Mateus, num texto que está inserido no contexto da ressurreição de Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, do versículo de número 11 ao versículo de número 15. Mateus, capítulo de número 28, do versículo de número 11 ao versículo de número 15. Os irmãos, então, acompanhem a leitura com atenção e em oração para que Deus nos fale por meio de Sua palavra. Leamos então o que o evangelista e apóstolo Mateus nos fala sobre o guardar do sepulcro quando Cristo foi ali depositado após a sua morte. Veja só o versículo de número 11. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, os soldados, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, a Tua palavra é a verdade, e a ressurreição de Cristo é um fato histórico, ó Deus, porque a Tua palavra dá testemunho que Cristo vive está. Pai, que nosso coração nesta noite saia fortalecido, certo desta verdade bendita, que nosso Senhor vive para sempre e é Rei todo soberano. Em nome de Cristo, o Rei dos Reis, que vive, nós oramos e pedimos, ó Deus, esse benefício espiritual para conosco. Em nome de Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, para nós entendermos esse texto que nós lemos, do versículo de número 11 até o versículo de número 15, é preciso nós voltarmos um pouquinho acerca do que está acontecendo. De manhã nós vimos que Cristo expirou no madeiro. Quando Jesus morre, então o seu corpo tem que ser retirado da cruz. Lembram-se que os judeus queriam apressar para que isso acontecesse logo antes que entrasse no dia de sábado, como nós vimos pela manhã. Então Pilatos dá ordem para que se retire o corpo de Cristo. Mas a Bíblia nos diz, no Evangelho de João, de que um homem, discípulo de Cristo, um homem rico, chamado José de Arimateia, um homem de muitos bens, mas um convertido, um cristão, um crente, fora até Pilatos e pediu que pudesse guardar o corpo de Cristo em uma das suas sepulturas, em um dos seus sepulcros, dos seus túmulos. E Pilatos assim concedeu. Assim Pilatos, de fato, permitiu que José de Arimateia retirasse o corpo de Cristo da cruz e colocasse em um dos seus túmulos. Daí a Bíblia diz que se cumpriu a Escritura, que diz o seguinte: entre os malfeitores foi ele contado. Ele foi crucificado entre os malfeitores. Mas o Velho Testamento disse mais acerca do Cristo. Mas com o rico, diz a Bíblia, esteve na sua morte. José de Arimateia que enterrou Jesus Cristo no túmulo que havia
comprado, e no túmulo que havia estado em seu poder. Jesus agora está no jardim que era de José de Arimateia, e dentro do seu túmulo, com a pedra guardando e selando aquele lugar, para que nenhum vândalo entrasse e de fato prejudicasse o corpo de Cristo que ali se encontrava. Mas em Mateus 27, antes desse texto que nós lemos hoje, agora, no versículo de número 62, você pode acompanhar comigo. Veja o que os líderes dos judeus fazem, qual a providência que eles tomam. No dia seguinte, ou seja, o dia seguinte após a crucificação, Jesus foi crucificado na sexta. No sábado, então, na Páscoa, que é o dia depois da preparação, ou seja, o dia depois da sexta da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, estão se referindo a Cristo, aquele falsário, aquele impostor, aquele mentiroso, ele se referindo a Cristo. Continua. Enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os seus discípulos, ou os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste, o último engano, pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então, veja, Jesus é colocado no túmulo por José de Arimateia, no seu jardim. Os judeus, os líderes, dizem assim: Pilatos, permita-nos colocar uma guarda romana em frente ao sepulcro, ao túmulo, porque nós nos lembramos que este embusteiro, segundo os próprios fariseus, isso mostra o ódio que tinham por Jesus. Segundo este impostor, ele ressuscitaria no 3º dia, para que os seus discípulos não venham e roubem o corpo e digam que ele ressuscitou. Permita-nos colocar uma guarda, uma escolta militar, uma escolta romana, para guardar o túmulo. E então Pilatos o permitira, não só fazendo assim, mas selando o túmulo. O selo do túmulo era uma corda com cera, que era colocado ali para, porventura, o túmulo não ser profanado, que guardava, mostrava que o túmulo não tivera sido, de fato, rompido ou aberto e assim profanado. Agora, entendendo isso, veja que o versículo de número 11 diz assim, começa assim o texto que nós lemos: e indo elas, o que aconteceu? Quem são elas? As mulheres que foram cuidar do corpo de Jesus, lembra? Mas a Bíblia diz que enquanto elas iam, o anjo desceu do céu, e a terra tremeu, e o anjo retirou a pedra, e o texto de Mateus diz que os soldados viram isso. Os evangelhos dizem que os soldados da guarda romana viram o anjo que descera, e ficaram os soldados como se estivessem mortos, e bateram em retirada. E então Jesus aparece às mulheres. Olha como termina o texto anterior, logo o próximo texto anterior ao texto que nós lemos. Versículo de número 4, veja aí, quando o anjo desce. E os guardas tremeram, espavoridos. Veja que eles viram tudo isso. Eles viram o anjo. O versículo 3 diz: o seu aspecto do anjo era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres que haviam ido cuidar do corpo de Cristo, disse a elas: não temais, porque sempre buscar Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, vinde ver o túmulo vazio. E depois o anjo disse às mulheres: depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis ressuscitado. É como vos digo, disse o anjo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, imagina, né? Tendo visto um anjo do Senhor, tomadas de medo e de grande alegria ao mesmo tempo.
tempo, porque Cristo ressuscitou dos mortos, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que no caminho, Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. O texto, meus irmãos, mostra, antes de mostrar o embuste sim dos líderes, inventando a mentira sobre o Cristo, que ele vive de fato, que ele ressuscitou dos mortos, que os guardas romanos viram isso, e que as mulheres presenciaram o Salvador ressurreto. E então agora o texto do versículo de 11 diz: indo elas, essas mulheres, e veja o contraste que Mateus faz, indo elas proclamarem a verdade da ressurreição, nós veremos os soldados sendo subornados pelos líderes de Jerusalém para proclamarem a mentira. Enquanto as mulheres saem para proclamar a verdade da ressurreição, os soldados subornados pelos líderes de Jerusalém proclamariam uma mentira. Nós vamos ao texto então. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Veja que não todos os guardas, alguns eram da guarda, da escolta romana. Alguns deles, porque certamente o que nós podemos pressupor é que ao aparecer do anjo, a guarda se desmontou, estavam como mortos, ficaram temerosos, se foram. Mas alguns da guarda foram relatar. Por que não todos? Porque relatar que o corpo havia sumido era colocar, como nós veremos posteriormente, a vida deles em risco, porque eles não deram conta da missão que Pilatos havia dado a eles, sob a autoridade também, ou debaixo da autoridade dos líderes da Judéia, dos líderes religiosos de Jerusalém. Portanto, alguns não quiseram nem voltar para relatar, mas alguns outros da guarda foram relatar o que havia acontecido. Vejam o que diz o texto: e eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Primeiro, porque uma pergunta surge: por que os soldados romanos foram aos sacerdotes apresentar um relatório? Meus irmãos, e por que eles não foram a Pilatos? Porque lembra que Pilatos colocou aquela escolta romana debaixo da autoridade dos sacerdotes, dos líderes religiosos. Nós vimos que quando os líderes religiosos estão fazendo pedido a Pilatos a guarda, Pilatos disse: tomai-a. E agora essa guarda romana está debaixo da autoridade dos principais sacerdotes. E a outra explicação também, por que eles não foram a Pilatos primeiramente? Porque Pilatos não toleraria tal falha em guardar o corpo de Jesus. Nós veremos que dormir para a escolta romana, dormir em serviço, era quase que uma pena de morte, era a sentença de morte. Vocês lembram no carcereiro, quando o terremoto vem, quando Paulo está preso em Atos, e tem terremoto e as portas se abrem, então Paulo permanece ali nos cárceres, e o carcereiro pensa que eles escaparam. O que o carcereiro vai fazer? Ele vai se matar, porque ele sabe que ele vai morrer. Mas Paulo diz: ei, não te faça nenhum mal, nós estamos todos aqui. Perder a guarda do sepulcro sob a ordem de Pilatos era morte. Então por isso eles preferiram, não só por estarem debaixo da autoridade dos sacerdotes, como Pilatos havia colocado a escolta, mas também por conta de quem era Pilatos e como ele era, darem um relatório aos sacerdotes principais do templo. E o que eles relataram? É o que Mateus nos informa. Relataram o anjo descendo como relâmpago, o terremoto, provavelmente a pedra sendo retirada, as coisas que eles viram que era verdade, que eram verdades, aquilo que acontecera antes das mulheres chegarem, o anjo e toda a manifestação divina em prol do Filho de Deus e da sua ressurreição. É isso que foi relatado pelos soldados, pelos líderes de Jerusalém.
Veja só o versículo 12. O que eles fizeram depois do relato dos soldados? Olha aí o que o versículo 12 diz. Vamos ler juntos? Leiamos só a primeira parte aí, até anciãos. Leiamos? Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, foi convocada, irmãos, foi convocada uma reunião extraordinária, uma reunião urgente, para saberem o que de fato fariam os líderes acerca do que haviam visto os soldados e o relatório deles. Os anciãos, os líderes de Jerusalém, não poderiam deixar que essa verdade sobre a ressurreição, sobre a intervenção divina a favor do Filho de Deus, fosse proclamada ao povo. Por isso, eles ali entraram em reunião para não permitirem que a verdade da ressurreição fosse proclamada. O texto não diz se os sacerdotes, os líderes, criam naquilo ou deixavam de crer, ou seja, criam no sentido de não fé verdadeira, mas achavam que o relatório, o relato dos soldados era verídico, ou zombavam do relatório. O texto não diz, mas o texto diz algo: eles estavam decididos a não permitir que aquele relatório, que era verdade, fosse propagado entre o povo. Daí então, eles aprovaram uma solução que continha 3 itens. Olha o que eles fizeram. Primeiro, eles deram aos soldados uma grande soma de dinheiro, uma história para divulgar e uma garantia de que eles não sofreriam nada pelas mãos do governador Pilatos. A solução dos anciãos contém 3 itens para os soldados. Olha, nós vamos dar a vocês uma soma grande de dinheiro para vocês mudarem esse relatório. Vocês vão contar outra história. E fiquem tranquilos, porque nós vamos interceder junto ao governador para que nada de mal seja feito a vocês. Vamos ver cada um desses itens da solução? O versículo 12 nos conta o primeiro. Deram grande soma de dinheiro aos soldados. Por que uma grande soma? Meus irmãos, nós já falamos anteriormente, Cristina, Tiago, Paulo, Leda, minha irmã, a Marcos, Denise. Nós já falamos, Jorge, que Gabriel, que os soldados corriam risco, de fato, divulgando que haviam dormido, como seria a proposta da história falsa, do falso relatório, que haviam dormido, eles poderiam ser mortos. Eles assim colocavam a sua honra e até mesmo a sua vida em risco. Daí o dinheiro tinha que ser muito grande para que eles passassem por isso. Eles seriam soldados de escolta, lembrando que uma escolta militar romana era uma escolta altamente habilitada, preparada. A escolta romana era aquela que cuidava dos magistrados romanos, do imperador, do governador, do procônsul. Os soldados romanos da escolta, eles de fato tinham alta credibilidade, eram preparados para isso. Se eles divulgassem que haviam dormido, a honra deles seria manchada. Ninguém mais contrataria-os para uma escolta e eles corriam até mesmo, se Pilatos não gostasse da ideia, da história, até mesmo risco de morte. Por isso, a soma de dinheiro dos líderes de Jerusalém que fora dado a eles tinha que ser grande, para eles poderem compensar no risco que eles corriam ao admitir a história falsa. Por isso, então, o primeiro item da solução é subornar os guardas com muito dinheiro, para que eles comprassem a ideia. Vamos ver agora outro? Olha aí, viu? Versículo de número 13, vamos ler juntos? Todo o versículo 13? Leiamos. Recomendando-lhes que dissessem: vieram. Meus irmãos, essa história por si só já não se sustenta. Essa versão por si só já não se sustenta. Vieram os discípulos dele e roubaram-lhe o corpo de Jesus enquanto ele dormia. Meus irmãos, vocês lembram como os discípulos estavam? No relato bíblico, quando Jesus foi crucificado, estavam amedrontados. O texto diz que eles estavam escondidos, com as portas fechadas, com medo dos judeus.
eles não tinham coragem nem de sair do lugar onde eles estavam. Vocês acham mesmo que eles tinham condição de irem enfrentar uma guarda romana altamente capacitada, sendo que o texto mostra que eles estavam com medo, e até mesmo alguns entre eles duvidavam da ressurreição de Cristo. Eles não tinham nenhuma moral, os discípulos não tinham nenhum preparo naquele momento para tomar nenhuma decisão assim. Já no começo da falsa história, nós vimos que era improvável, mas ainda tem mais. Mas veja, antes, meus irmãos, de nós entrarmos na recomendação da história falsa, que fora de fato promovida pelos sacerdotes e propagada pelos soldados, nós precisamos nos lembrar que as autoridades judaicas sempre agiram desesperadamente e com má fé para se oporem a Jesus. Veja isso. Eles tinham acusado, ou usado, melhor dizendo, eles tinham usado de traição para prender Jesus. Olha os métodos das autoridades religiosas judaicas. Eles usaram de traição para prender Jesus. Eles usaram de ilegalidade para julgá-lo. Lembra que o julgamento de Jesus foi às escuras, foi à alta madrugada, com falsas testemunhas. Mais ainda, usaram de calúnia para acusá-lo diante de Pilatos. Disseram que Jesus queria se fazer rei e era contra César. Jesus mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. Mas eles acusaram falsamente Jesus. E agora, por fim, olha que método terrível, satânico. Por fim, agora eles recorrem ao suborno para fazerem calar a verdade. Veja os líderes religiosos de Jerusalém. Usam de traição para prender Jesus. Usam de um julgamento ilícito para condená-lo. Acusam falsamente diante de Pilatos e, por fim, usam de suborno para calar a verdade. Por isso você tem que desconfiar em você das autoridades que se dizem religiosas. Por isso que todo crente, quando conhece uma suposta autoridade religiosa, um pastor, um missionário, não sei o quê, tem que abrir o olho. Olha o tipo de religioso. Olha o que eles faziam. Eram líderes. Mas eles então contaram essa história. Olha, vocês vão falar que vieram os discípulos dele e roubaram o corpo. É por isso que o túmulo está vazio. E aí, a princípio, se justificaria o túmulo vazio. E por fim, o último item, terceiro item da resolução, olha o versículo 14. Vamos ver juntos? Leiamos. Caso esse chegue, meus irmãos, o Sinédrio, que era o grupo dos principais sacerdotes de Jerusalém, o Sinédrio tinha certa influência sobre Pilatos. Se nós formos ao Evangelho, nós perceberemos algumas vezes em que o Sinédrio, os líderes religiosos de Jerusalém, pressionaram Pilatos para tomar uma posição. Lembram-se, irmãos, que quando Pilatos resolve fazer com que o povo decida entre Barrabás e Jesus, Pilatos sabia que Barrabás era o inimigo de Roma, era um ladrão e rebelde, e que provavelmente havia matado algum soldado romano. Há uma tese de que Barrabás, Jesus Barrabás, era de fato um participador da seita dos Zelotes, e que havia matado romanos, soldados, e por isso estava preso ali. E Pilatos também sabia que Jesus era justo, tanto que ele diz aos homens: eu não vejo neste crime nenhum. E ele tinha a intenção de soltar Jesus, só que os líderes judeus pressionaram ele, a Bíblia diz, causando um tumulto. Então Pilatos ficou assim: se eu não condenar esse Jesus, a Judéia vai entrar no caos, e o imperador de Roma vai cortar o meu pescoço. Então o Sinédrio conseguia manipular de fato a Pilatos. Outra feita, quando Pilatos diz: olha, eu não vejo nesse homem crime nenhum, mas se vocês quiserem julgá-lo, julguem segundo a lei de vocês. Os fariseus, os principais sacerdotes, respondem a Pilatos o seguinte: olha, se você não julgar, nós vamos sair dizendo por aí que você está apoiando um inimigo de César.
Esse homem quer se fazer rei no lugar de César. E se você não condená-lo, nós sairemos falando que é o inimigo de César aqui. Que você é o inimigo de César. Isso pressionava Pilatos. Então, de certa forma, Pilatos estava na mão desses homens. É por isso que eles disseram agora aos soldados: não temam o que o governador pode fazer com vocês. Nós falaremos com ele. Nós vamos dar um jeito dele aceitar a nossa versão. E nada de mal acontecerá a vocês. O texto deixa claro. Meus irmãos, veja só. Depois de tudo isso que nós estamos vendo desses líderes judeus aqui, a princípio alguém poderia estranhar esses líderes religiosos de Jerusalém fazendo algo tão vil e sujo. Veja o que eles estão fazendo. Há um relato, não dos discípulos, não são os discípulos que estão relatando acerca da ressurreição de Cristo, são os soldados romanos, que não tem nada a ver, não tem interesse nenhum aquilo. Eles estão proclamando a verdade que o Cristo ressuscitou, mas os líderes dos judeus, os chamados religiosos piedosos, com aparência de piedade, estão querendo calar a verdade. E alguém pode olhar por dentro e dizer assim: nossa, mas é difícil entender que homens religiosos possam fazer isso. Mas agora veja, irmãos, o que há de realmente estranho na atitude vil daqueles que não creem em Cristo, daqueles que estão em trevas e entregues à escuridão, ainda que tenham aparência de religiosidade. Às vezes eu e você nos assustamos com que homens que não creem em Jesus Cristo, que não confessaram a fé pública, que não foram batizados e vivem verdadeiramente em piedade para com Deus, nós às vezes nos assustamos com o que eles podem fazer. Mas não se assustem, irmãos. Uma pessoa sem Cristo pode fazer a coisa mais vil que você pode imaginar. É o que nós estamos vendo aqui. A vileza desses pastores de Israel. E nós ainda achamos que isso é um absurdo quando acontece. Mas lembre-se disso. Uma pessoa que não crê em Cristo, ela pode ser a mais vil entre os seres humanos. Pode se tornar a pessoa mais terrível entre os seres humanos. Basta para isso não crer em Cristo. Basta só isso para ela se tornar a mais terrível das pessoas. Nós estamos falando de líderes, de pastores, de qualquer lugar, não, de Jerusalém. Mas veja, versículo 15. Atitude final dos soldados. Vamos ver juntos? O que os soldados fizeram? Eles disseram: não, que é isso? Nós não vamos nos render ao suborno, não. Nós vamos proclamar a verdade. É isso que eles fizeram? Não. Veja o texto, vamos ver juntos mais uma vez? Bem forte, irmãos. Me ajuda. Leiamos. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão. Esses soldados, meus irmãos, eles não são inocentes. Eles não são de maneira nenhuma inocentes. Eles aceitaram calar a verdade por dinheiro. Alguém poderia olhar para esses soldados e achar que eles eram inocentes, que eles não tinham tanta culpa assim. Afinal, eles estão com risco de morte se eles assumirem que perderam o corpo. Mas eles participam da mentira por conveniência, por dinheiro. Eles deveriam ouvir o que disse Salomão em Provérbios. Olha o que Salomão disse: compra a verdade e não a vendas. Compra a verdade e não a vendas. Mas esses soldados venderam a verdade. Eles preferiram contar uma mentira por benefício próprio, para serem poupados. Eles se venderam a mentira. Mateus termina com uma nota sobre aquela versão falsa dos líderes judeus. Ele diz assim: essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Até o dia de hoje é óbvio e claro que até o dia em que Mateus escreveu o Evangelho. Quando está escrevendo o Evangelho, anos depois do que aconteceu, ele disse assim na escrita, como nós vemos, até hoje nós ouvimos essa versão entre os judeus, que os discípulos de Jesus foram à noite lá, enquanto os guardas dormiam, e roubaram
o corpo. É interessante e triste saber que até hoje, se você vai a Jerusalém, você encontra essa pessoa. Um pastor amigo nosso esteve em Jerusalém recentemente, e ele foi conduzido por um guia que fazia aqueles passeios, né, entre os lugares históricos de Jerusalém. E alguém do grupo que estava sendo conduzido por aquele guia judeu disse assim: é aqui que dizem que Jesus Cristo foi enterrado? E o guia disse assim: sim, aquele impostor, aquele enganador foi enterrado aqui, mas os seus discípulos vieram roubá-lo. Até hoje os homens tentam calar a verdade. Mas se nós pensarmos na história proposta pelos líderes dos judeus e que se divulga até hoje, nós veremos que ela não se sustenta de maneira alguma. Primeiro, o leitor mais atento, imagine que você vivia naquela época ali, e você vivia em Jerusalém naqueles dias, de grande alvoroço pelo que aconteceu, e você encontra um soldado romano que estava lá na escolta, que receberam aí com aquela versão para contar. E você, amigo dele, pergunta: o que aconteceu lá, naquele dia de domingo, logo pela manhã? Estou dizendo que o tal de Jesus ressuscitou. E aquele soldado diria assim: não, olha, na verdade nós dormíamos, e os discípulos deles vieram e roubaram o corpo. Um ouvinte mais atento diria assim: ah, vocês dormiram? Dormiram todos os da escolta? Que tipo de escolta vocês são? Que tipo de soldados e guardas vocês são? Vocês nunca ouviram falar de turnos? É óbvio que uma escolta romana que guardava os magistrados jamais dormiria todos ao mesmo tempo. É óbvio que é uma história mal contada. Agora, o pior, o golpe de misericórdia dessa história terrível é a seguinte: se vocês dormiam, como é que sabem que os discípulos roubaram o corpo? Se vocês estavam dormindo. Então aquela mentira cai por si só. O que Paulo diz continua sendo a verdade. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo mundo. Meus irmãos, o que esse texto magnífico da Escritura nos ensina? Eu separei duas coisas aqui, que nós queremos ser o coração desse texto. E eu começo falando acerca delas para a nossa edificação, citando um versículo. Lá no Salmo 2, o salmista diz assim: porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Os príncipes, os líderes conspiram, como nós vimos aqui eles reunidos, conspirando sobre o que inventaram. E eles conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, o Messias ressuscitado. Só que o salmista diz assim: no céu, o Senhor zomba deles. No céu, o Senhor se ri de cada um deles. Meus irmãos, Deus ri quando os homens, na sua prepotência vã, tentam calar a verdade, porque a verdade de Deus prevalecerá. Meus irmãos, quantos movimentos mundanos já se levantaram e até hoje conosco estão tentando negar a verdade de Cristo Rei, ressuscitado e divino? Quantos? Ateísmo, feminismo, evolucionismo, marxismo, todos eles dizem como Nietzsche: Deus está morto, mas todos eles passam, todos eles têm o seu fim, mas o Evangelho do Cristo ressuscitado, pelo poder do próprio Cristo, continua mudando vidas. Meus irmãos, o mundo jamais vencerá a verdade de Deus.
Jesus Cristo diz: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ainda hoje, meus irmãos, pessoas se reúnem em igrejas para louvar o Cristo ressuscitado, e o mundo se opõe de maneira feroz a essa verdade, mas terá apenas ruína diante dela. Porque Paulo continua dizendo: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Todo aquele que quiser se levantar contra a verdade será destruído pela verdade, porque a verdade prevalecerá. Ninguém pode nada contra a verdade. A verdade, ela de fato brilhará como o sol ao meio-dia. Todos saberão da verdade. Portanto, irmãos, não há nada podemos contra a verdade, senão a favor dela mesma. E a pergunta que eu deixo no final é a seguinte: a que grupo nós pertencemos? Das autoridades e soldados que procuravam calar a verdade acerca de Cristo? Ou das mulheres que saíram para proclamar a verdade do Jesus ressurreto? Qual é o grupo que eu e você pertencemos? Quando os nossos amigos, colegas de trabalho, as pessoas que vivem conosco zombam de Cristo, o que você faz? Você como aquele, eu e você como aqueles soldados, por questão de própria preservação, de conveniência, fica calado? Você deixa de contar e relatar a verdade? Você e eu damos aquele sorriso amarelo, como se aceitando aquela mentira, para que os homens não nos odeiem? Qual é o meu e o seu grupo? É o grupo que proclama a verdade? Ou o grupo que a esconde, por benefício próprio, por vergonha, por medo de rejeição, por medo de opressão? Você tem proclamado o Cristo ressurreto, o Cristo que vive hoje e para sempre, o Cristo que é Senhor de todos? Você tem dito essas verdades? Ou você e eu temos nos calado, como fizeram aqueles soldados? Que Deus abençoe, irmãos, a sermos fiéis testemunhas do Cristo ressuscitado, e que através do nosso testemunho muitos possam conhecê-lo e se achegar a Ele, para a glória de Deus. Que assim Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. A mighty fortress is our God.